E aí, gente, mais uma vez estamos aqui para as nossas videoaulas. Hoje vamos falar um pouco sobre as relações ecológicas, certo? Meu nome é Pedro Souza e sou professor de Biologia. Diante disso, gente, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que essas relações vão ser importantes para a própria dinâmica das populações, em que, conscientemente, esse processo vai promover tanto o fluxo, e esse fluxo vai ser importante para a formação e crescimento de determinadas espécies. Tente entender que essas relações, sejam elas positivas ou negativas, vão proporcionar com que aconteça todo o processo ecológico e evolução da vida. Diante disso, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que existem dois tipos de relações. Existem aquelas que são as intraespecíficas, que acontecem entre as mesmas espécies. Então, a intraespecífica acontece entre as mesmas espécies. E eu tenho as interespecíficas, que acontecem entre espécies diferentes. Espécies diferentes. Em que esse processo ele pode ser benéfico ou não. Tente entender que uma relação ecológica ela está totalmente envolvida no processo de reprodução, como também no processo de sobrevivência do indivíduo. Diante disso, é importante a gente compreender que essas relações, existe uma classificação em que eu vou ter dois processos. Eu tenho uma relação que ela vai ser harmônica, desarmônica e indiferente. A relação harmônica é aquela em que o tipo de relação vai ser benéfico para ambas as espécies, ok? Positivo. Uma relação desarmônica é aquela em que a relação vai ser benéfica para uma das espécies e vai ser maléfica para uma das espécies, positivo e negativo. E a indiferente é aquela em que ela é benéfica para uma espécie e indiferente para a outra, ou seja, tanto faz ter aquela relação ou não. Tente entender que toda vez que eu estiver envolvendo alguma relação, é normalmente o conceito que é comum na prova, que é um processo de simbiose. Quando eu falo em relação intraespecífica harmônica, eu quero que vocês levem para a prova dois conceitos: colônia e sociedade. Então, harmônica eu tenho as colônias, e eu tenho as sociedades. Na sociedade, o principal processo que vai acontecer vai ser o quê? Um processo de divisão de trabalho. Ou seja, gente, tentem levar para o nosso dia a dia. A gente vive em sociedade, a gente tem trabalhadores, a gente tem pessoas que estão relacionadas com o processo de reprodução, pessoas que estão relacionadas com o processo de proteção. Principais exemplos, a gente tem as abelhas. Nas abelhas a gente encontra os operários, encontra a abelha rainha que funciona como uma reprodutora, encontra aquelas pessoas que vão estar naquele processo de coletar os alimentos. A gente tem as formigas, abelhas, formigas, a gente também tem os cupins, certo? Isso é uma sociedade, existe uma divisão de trabalho. Na colônia, existe o que? Um agrupamento. Colônia é formada por um agrupamento. Ou seja, aqueles seres vivos que estão envolvidos nessa colônia estão unidos de forma anatômica. Anatomicamente eles estão juntos, bem agrupados. E esse agrupamento vai ser altamente importante porque vai promover um processo de proteção. Quais são, Pedro, os principais exemplos de colônias? Eu tenho as esponjas. Eu tenho os quinidários, como por exemplo a formação dos corais. E eu tenho também, em algumas situações, as bactérias elas estão unidas umas às outras. Por exemplo, os estreptococos, que são vários cocos unidos entre si. Isso daqui existe o que é um processo de colônia, estão unidos de forma agrupada. Quando eu falo em relações desarmônicas, em relação à intraespecífica das mesmas espécies, eu tenho a competição, e eu tenho o canibalismo. Gente, tente entender que
Na competição, eu sempre vou ter gasto de energia entre ambas as espécies. Gasto de energia. Enquanto que no canibalismo, esse processo vai acontecer para o quê? Para ganhar energia. Ganhar energia. Gente, vamos entender um negócio aqui. Canibalismo. Nesse canibalismo, eu tenho uma espécie e essa mesma espécie vai predar outro indivíduo da mesma espécie. Por exemplo, a viúva negra. A aranha, ela vai predar o macho, vai se alimentar da própria espécie, no caso o macho, e aquele macho que foi predado vai funcionar como fonte de alimento para a aranha. E esse uso dessa energia decorrente dessa predação vai ser importante principalmente para quê? Para a manutenção da prole. Diferente da competição. Na competição eu vou ter um gasto de energia de ambas as espécies em que tem que entender que a competição está totalmente envolvida com o nicho ecológico. Lembrando que o que é o nicho ecológico? Simplesmente tudo aquele, de forma mais fácil, tudo aquilo que o indivíduo realiza durante o dia a dia. Quando ele acorda, quando ele come, o lugar onde ele fica, ou seja, no habitat em que ele fica. Existem espécies que têm o mesmo nicho ecológico ou que apresentam nichos ecológicos semelhantes. Diante dessa situação, é possível acontecer um processo de competição. Seja essa competição em busca de alimentos, ou seja, em busca do processo de reprodução. Tem que entender que sempre, independentemente de quem ganhar ou quem perder nessa competição, vai ter gasto de energia de ambas as espécies. Gente, agora que a gente terminou as relações harmônicas intraespecíficas e as desarmônicas intraespecíficas, vamos agora falar das interespecíficas, que são aquelas que acontecem entre espécies diferentes, certo? Primeiramente, vamos falar aqui das harmônicas, em que eu tenho dois processos que são bastante comuns nas provas: protocooperação e eu tenho o mutualismo, certo? E além disso, eu tenho algumas diferenças aqui que eu trouxe para vocês, que foi o comensalismo e o inquilinismo. Gente, quando eu falo em protocooperação e mutualismo, é uma coisa que cai na prova e a gente confunde muito. Primeiramente, tem que entender o quê? Tanto protocooperação como mutualismo são mais, ou seja, positivo e positivo, ou seja, ambas as espécies, elas estão se beneficiando. Aí você fica aquela dúvida: Pedro, como é que eu vou diferenciar o inquilinismo? A protocooperação do mutualismo. Na protocooperação, a relação não é obrigatória. Ou seja, não existe uma dependência em relação a manter aquela simbiose, aquela interação em aquelas espécies diferentes. Enquanto que no mutualismo, a relação ela é obrigatória. Ou seja, é necessário ter essa relação para a sobrevivência e manutenção de ambas as espécies. Quando eu falo em protocooperação, o exemplo mais claro que eu tenho é quem? O paguro e a anêmona do mar. Paguro e anêmona do mar. Outro exemplo bastante comum é o que? Por exemplo, aqueles pássaros que comem restos de alimentos em cima de animais, aves em cima de vacas. Isso aqui são algumas questões comuns que eu gosto de cair. Ou seja, ambas as espécies vão estar se beneficiando por quê? Imagine que naquela vaca tem a presença de carrapatos ou outros insetos que não estão atrapalhando ali. Aquela ave ela se alimenta daqueles insetos, daqueles carrapatos que estão naquela minha vaca, naquela vaca desse meu exemplo. Então, gente, ambas as espécies estão se beneficiando, mas tanto faz ou não ter a presença da ave naquela parte da vaca, ou a ave ela pode ir para outro lugar se alimentar, certo? Quando eu falo em comensalismo e inquilinismo, quando eu falo no mutualismo, em que existe essa relação obrigatória, por exemplo, a gente já viu nas nossas aulas anteriores o Lincoln, em que eu tenho um fungo, mais uma água. Esse fungo vai ser importante porque vai deixar aquele ambiente bastante úmido, enquanto que a água vai estar relacionada com o processo de produção do alimento. Ou seja, a água ela necessita daquele ambiente úmido para proporcionar uma melhor fotossíntese naquela região.
enquanto que o fungo necessita do alimento, que a água produza aquele alimento para ele se alimentar. Ou seja, existe uma relação que ela vai ser obrigatória, diferente da minha protocooperação, em que ela não é obrigatória. Então, gente, sempre quando pegarem na prova, tem que comparar. Aquela relação ela é harmônica? Beleza. Entre espécies diferentes, então, se entre espécies diferentes eu tenho a protocooperação e eu tenho o mutualismo. Beleza. E agora, essa relação ela é obrigatória ou não? Se for obrigatória, a resposta é mutualismo. Se não for, ela é protocooperação. Quando eu falo em relações indiferentes, tem que entender que eu vou ter o comensalismo e eu tenho o inclinismo. Pedro, tente e leve lá na sua prova que no comensalismo, uma espécie ela é beneficiada, ou seja, positivozinho, enquanto que a outra é zero, ou seja, não ela nem vai estar ganhando, nem vai estar perdendo com aquela relação. Diante disso, tente lembrar do quê? Que a principal palavra que vai ser importante no comensalismo vai ser o quê? A questão de alimento. Ou seja, uma espécie, ela vai utilizar aquela relação para se alimentar. Como, por exemplo, a gente tem um peixe agulha e o tubarão. O tubarão, por ser um peixe, por ser um animal de grande porte, vai conseguir se alimentar e aqueles restos alimentares que ficam ali nos dentes do tubarão vão servir como fonte de alimentação para aquele meu peixe, agulha. Tem que entender que, além da alimentação, também, vamos dizer assim, que serve também como um processo de proteção, certo? Já no inclinismo, a palavra-chave vai ser o quê? Estabelecimento. Ou seja, é necessário o ser vivo que for promover aquela relação aqui no inclinismo, vai ter um processo de estabelecimento. Por exemplo, a gente tem as orquídeas com plantas maiores. A orquídea ela é considerada um ser vivo heliófilo, ou seja, precisa da presença dos raios ultravioletas, e esses raios vão ser importantes para o processo de fotossíntese. Então as orquídeas elas vão subir, vão usar aquelas grandes árvores como estabelecimento, vão subir até conseguir encontrar os raios solares, encontrar um ar adequado para realizar o seu processo de fotossíntese, por exemplo. Tem que entender que as orquídeas estão ganhando nesse processo, enquanto que as árvores grandes não, elas nem perdem, elas nem ganham. E por último, a gente tem a forésia. Gente, tem que entender que na forésia, o principal objetivo aqui vai ser o quê? Um processo de deslocamento. O principal exemplo de forésia que a gente encontra é o quê? É a croca. E essa croca, ela vai se fixar, por exemplo, a baleia ou a tartarugas. Em que essa croca, ela está tendo relação positiva, ou seja, ela está ganhando com aquela relação, enquanto que a baleia ou a tartaruga é uma relação indiferente, em que a croca se fixa a esse ser vivo e vão utilizar para o deslocamento, certo? Gente, concluímos a nossa aula hoje. Trouxe para vocês as principais relações, as que são mais evidentes nos vestibulares, certo? Espero que gostem e até a próxima.